Esporte de volta e falando agora sobre a Copa das Confederações. A final da competição foi disputada ontem em São Petersburgo, na Rússia, e a seleção da Alemanha sagrou-se campeã após derrotar o Chile, que não foi por 7-1, foi por 1-0. Terceiro lugar ficou com Portugal, que venceu o México de virada por 2-1. E sem Cristiano Ronaldo. E aí, meninas, como é que tá isso? Portugal sem Cristiano Ronaldo, a Alemanha não tá fazendo aquele típico 7-1? Não, peraí, 7-1 fez o time principal, a gente ainda tá com o time sub-23 ali, e olha só que os meninos têm talento, viu? Mas uma coisa legal, eu acho que o LOL, ele colocou esse time sub-23 porque tem aquela maldição que a gente brinca, dizendo que quem ganha a Copa das Confederações perde a Copa. Aí ele falou, não, vou botar os meninos aqui para jogar, sub-23, que aí não tem tanta pressão se a gente perder a Copa, que qualquer coisa a gente perdeu só com ganhou com sub-23. Mas a gente tava comentando, né, Letícia, que programa passado a gente disse, não, final antecipada, Portugal versus Chile, o campeão vai sair daí. Não é que os meninos da Alemanha surpreenderam a gente? Esses meninos são muito talentosos, não, Letícia? Com certeza. E assim, foi uma semana ótima para o futebol alemão, porque além dos meninos conseguirem esse resultado na final da Copa das Confederações, o time sub-21 alemão também venceu a Espanha aí na final da Eurocopa. Vai ser uma dinastia aí da Alemanha dominando o futebol por muito tempo. Pois é, quem achou que o time da Alemanha ia envelhecer e perder o gás, acho que não vai dar muito certo, não. Mas assim, falando do jogo em si, o Chile ele saiu no ataque, estava melhor no começo do primeiro tempo, mas aí, a partir de individualismos de certos jogadores, como Sanches, Vidal, os de sempre, né, não conseguiram abrir o placar. E o primeiro gol saiu a partir de um erro bem grave assim, da zaga chilena, que deram a bola praticamente para os jogadores alemães, e o Stindl foi lá e fez o único gol da partida. Matador, né? Esse ataque foi matador. Você não pode errar contra um ataque, contra o meio-campo daquele da Alemanha. Aí, naquela posse de bola, falha, matou a partida. E assim, apesar de ter o Cláudio Bravo no gol, né? Que o Cláudio Bravo, não sei se você viu, Letícia, mas fez cada defesa naquela partida ali contra Portugal, não foi não? Foi. Na Copa das Confederações ele foi muito bem, né? Apesar de ter tido uma péssima temporada no Manchester City. E veio de contusão, né? Tava afastado, tava machucado, voltou, chegou nessa Copa das Confederações e se sagrou como o melhor goleiro da competição. Isso. Embora o Ter Stegen tenha sido o melhor da final, né? Exatamente, era o que eu ia falar agora. O Ter Stegen fez um jogo muito bom. O Chile ainda teve várias oportunidades, né? Com destaque para uma do Sagal, um jogador jovem chileno, logo ali no final do segundo tempo, que poderia ter levado o jogo para a prorrogação, só que não deu para o Chile dessa vez, né? Mas assim, o time do Chile é legal a gente falar também que esse time do Chile, que foi campeão da Copa América, é um time que, assim, fazia muito tempo que eu não vi uma geração tão boa chilena, mas que, infelizmente, acaba ali passando não chega muito longe, porque acaba tropeçando nos próprios erros também, porque, né, por mais que a gente saiba que o futebol tem times que são superiores e inferiores, mas se decide ali no campo mesmo, né? Tem uma garra danada aquele time. E o Dias, que foi o que cometeu o erro fatal, né? Ele já foi no Twitter, já escreveu uma carta aberta aos chilenos aí se desculpando e enaltecendo essa seleção, né? Que já conseguiu bons resultados. E o menino Cristiano Ronaldo foi ver os gêmeos que nasceu, ele fez lá a função dele, perdeu o aniversário de Cristianinho, mas estava lá. Ele tem um prazer, uma paixão de servir aquela seleção portuguesa que eu acho que deveria servir de exemplo para muita gente. E ele foi, né, pediu ali aquela dispensa, que eu acho que também é completamente honrável o cara pedir a licença para ver os filhos que nasceram. E ainda assim, Portugal também se saiu muito bem nessa Copa das Confederações com esse terceiro lugar. Pois bem, e a gente sai um pouquinho do lado internacional e vem para cá, falando de Brasileirão Feminino. Na última semana, aconteceram os primeiros jogos das semifinais da competição. Roda VT. Na primeira disputa do Campeonato Brasileiro, o Corinthians Audax foi até Rio Preto enfrentar as donas da casa. E parece que a torcida ajudou as meninas do Rio Preto, que vencendo por 2-1 e seguem com vantagem para o jogo da volta. Saindo de São Paulo, vamos até Manaus, Arena da Amazônia, a capital nacional do futebol feminino. Quase 26 mil torcedores compareceram para ver o Iranduba enfrentar a equipe do Santos. Recorde histórico de torcedores. Gritos empurrando o Hulk do Amazonas, mas não deu. As meninas da Vila venceram o time da casa por 2-1. Agora o Iranduba precisa se superar fora de casa para chegar à final da competição. Meninas, e aí, esse Brasileirão Feminino que tá dando o que falar, principalmente com relação ao público, não é mesmo?
Tá muito emocionante. E eu ainda acho que a próxima rodada, né, que vai ser a segunda, a de volta, vai ser mais emocionante ainda, porque vários resultados aí que podem virar. O Iranduba pode muito bem ir para Santos e conseguir o resultado, assim como o Corinthians Audax, né, pode virar para cima do Rio Preto. E essa questão do público no Amazonas, gente, que coisa boa de se ver, né? Quase 115 mil reais arrecadados a partir desses 25 mil que compareceram, né, no estádio. E fica um ensinamento aí até para campeonatos como Brasileirão, estaduais. O Iranduba teve uma arrecadação maior do que muito time, né? O Vasco, o Sport, ou seja, o pessoal ali da Amazônia adotou o futebol feminino para eles, para si, e tá indo aí todos os jogos do Iranduba super feliz. Coisa maravilhosa. Só pegando o ganchinho, desculpa, Luana, desculpa interromper. É legal aqui que a gente falar também que aconteceu o campeonato da Nízia Floresta, né? O Nízia Floresta ganhou a 5ª Copa da Mulher do Futebol de Campo aqui no estado, é legal. Ganhou o jogo por 2-0 em cima de São Bento do Trairi, é legal. Futebol potiguar também. Isso. E desculpa, Luana, também pra te interromper. A gente tá interrompendo. Mas eu não posso perder essa oportunidade, gente. Torcedores aí brasileiros, tem amistoso Brasil e Alemanha amanhã às 3h45. Inclusive vão ter 5 jogadoras do Corinthians Audax e 2 do Iranduba. Então vamos aí apoiar a seleção. Vale prestigiar. E o Iranduba ele foi campeão do futsal feminino lá no estado do Amazonas também. Tão demais, tá né, dominando o feminino lá. Show de bola. E aí a gente vai falar agora daqui da penúltima rodada do estadual feminino, aqui em Rio Grande do Norte. O Cruzeiro enfrentou o Alecrim e venceu pelo placar de 4-0. Já o Parnamirim goleou o Globo com o placar de 8-0. Na classificação, a equipe do União se mantém na liderança, seguida pela equipe do Cruzeiro, de Macaíba, com a mesma quantidade de pontos. Em terceiro lugar vem o Parnamirim, depois o Alecrim e, por último, a equipe do Globo. E aí, meninas, que a gente está aqui sempre na cobertura desse estadual, mas esse final de semana teve chuva, não foi complicado? Novamente não pudemos cobrir o campeonato, né? Fica bastante difícil. Como o campeonato, os jogos acontecem ali naquele campo de treinamento do ABC, não tem nenhuma infraestrutura, não tem tendas, não tem nada, então a gente que faz a cobertura dos jogos não consegue ir, porque vai molhar o equipamento, vai, né, atrapalhar as coisas. E uma pena, porque é um campeonato bacana, a gente tá, sempre que pode, a gente tá tentando lá cobrir, e a gente vai descobrir quem é o campeão semana que vem já, Letícia. Temos dúvidas? Eu não. Pontos corridos, né? Pontos corridos, e apesar do Cruzeiro e do União terem aí a mesma pontuação, a gente sabe que o saldo de gol do União é... Né? Não tem como, gente. E neste domingo, o céu abriu e a torcida compareceu para a estreia do Bulls Potiguares no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Pela primeira vez, a Arena das Dunas sediou uma partida de futebol americano e o confronto foi contra o João Pessoa Spectros, o atual campeão da Conferência Nordeste. O time potiguar perdeu por 30-6. O próximo jogo será fora de casa contra os Recife Mariners. Vai ser lá na Arena Pernambuco. E aí, meninas, a chuva pegou por um lado, né, o estadual, mas aqui na Arena das Dunas deu certo. Deu, eu tava conversando com o Letícia. Gente, será que esses jogos os meninos vão jogar na chuva? Como é que vai ser? Tadinho. Já vão, de cara, eles já vão pegar o atual campeão da conferência ainda na chuva. Abriu o céu, a gente chegou lá, super tranquilo. E eu juro a você, como eu fiquei super impressionado com a quantidade de gente que tinha, não, Letícia? Sim, 1.700 pessoas que compareceram. O Bulls deu esse número pra gente tá falando, gente. Mas era bastante gente. E ali tava naquela zona ali da área VIP, tinha muita gente. E a torcida também do Spectros era super divertida. Tinha uma bandinha lá e tudo. Mas falando assim, da partida em si, agora a gente vai com a especialista de futebol americano, tá, gente? Sim, mas antes de mais nada, eu só queria falar que essas imagens aí, o crédito são da própria Leila. Eu fiz algumas fotos. Não são todos, eu fiz algumas fotos. Mas assim, eu acho que o resultado, né, 30-6, já fala um pouco de como foi o jogo. Tecnicamente não foi muito bom para os Bulls, nem no jogo terrestre, nem no jogo aéreo, nem na defesa, nem no ataque. Eles, assim, estão com muita dificuldade no entrosamento entre o quarterback, que é aquela figura central que vai jogar a bola para onde ele quiser direcionar, né, e os wide receivers, que seriam como os laterais. Geralmente são os jogadores mais rápidos que vão correr com a bola, tentar ganhar jardas no campo de ataque, né? E assim, a gente viu, né, Leila, que o quarterback do Bulls tentava muito fazer esses lançamentos longos e os wide receivers simplesmente não conseguiam alcançavam a bola. Pegar a bola, né?
E assim, na defesa, em contrapartida, eles também sofriam com o jogo aéreo do Spectros. Quando tinha um lançamento longo, não existia marcação dos Bulls nos wide receivers do Spectros. O que a gente pode destacar positivamente é que a defesa, assim, nas jogadas terrestres era um pouco boa. Mas, assim, é claro que a gente já sabia que o time de João Pessoa era um pouco superior, né? Um pouco não. Bastante. É o atual campeão da conferência. Então, ia ser um jogo complicado para o Bulls. Só para, assim, contextualizar o torcedor, o BFA, que é o Brasil Futebol Americano, o campeonato, ele é dividido por conferências. Então, tem a Conferência Nordeste, que é a nossa, tem a Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aqui na nossa conferência, o grupo é dividido em 2. Né? Então, tem o grupo Sul e o grupo Norte, para facilitar a questão de viagens. Deslocamento, até porque a gente sabe que é difícil, a maioria dos jogadores não são profissionais, a gente sabe que é difícil viajar, então os jogos acontecem mais no final de semana, porque durante a semana os jogadores têm outras ocupações, então esse chaveamento e essa organização é muito mais por uma questão de logística, né? Isso, mas foi uma experiência boa, primeiro jogo de futebol americano no Arena, né? E assim, fica a torcida para que os Bulls consigam ajeitar aí o ataque, consigam ajeitar a defesa e fazer um campeonato bom. E mandar um alô para Edmo Natan do DE, que é jogador do ataque aí do Bulls. Edmo, parabéns. Eu sei que vocês ralam pra caramba para estar com esse time aí. E vamos aí para os próximos jogos. Estamos na torcida. E meninas, só saindo um pouquinho dessa questão mais técnica, a gente viu que a Arena foi a primeira vez que recebeu agora, né, o futebol americano. Sim. Como é que vocês que estavam lá, como é que foi sentir? Porque a gente sabe que futebol americano não é uma coisa comum, assim, ainda. A gente sabe que tem alguns times e tal, mas o que é que vocês sentiram da torcida que estava ali pela primeira vez na arena assistindo um jogo de futebol americano? Olha, tinha os curiosos e tinha as pessoas que entendiam, né? Eu particularmente achei uma experiência maravilhosa, assim, porque a gente via que tinha umas pessoas ali que não entendiam muito bem o esporte, né? Mas estavam lá apoiando o time e estavam tentando aprender. E estavam curiosas. Eu lembro que tinha muita gente assim, que por mais que não entendesse bem o andar do jogo, procuravam saber, perguntavam um ou outro que sabia mais, e aí, o que aconteceu? O que não aconteceu? Letícia era a nossa guia, assim, então toda a equipe do TV estava lá, Letícia, o que foi que aconteceu aqui e tal. E também teve uma transmissão pelo Novo Jornal, se não me engano, que eles fizeram uma live que tinha comentarista, tinha narrador, então esse narrador da live estava falando durante o jogo lá, então assim, algumas jogadas ele explicava, por exemplo, o tempo que acontecia, outras não, mas enfim, eu acho que é uma coisa que é adaptação, né? É a primeira vez que aconteceu essa partida aqui, as pessoas estão começando a entender o que é futebol americano, e é legal também porque tinha muita criança, não sei se você notou, tinha muita criança, então assim, o primeiro contato de muitos adultos e de muitas crianças que podem vir gostar e praticar e se interessar mais pelo futebol americano. Eu acho, assim, que uma coisa que engloba e demonstra, assim, o sentimento de todo mundo que estava naquele jogo foi o único touchdown do Bulls, né? No final do jogo, assim, no quarto, eles conseguiram virar aquela bola. E, assim, o jogo já estava perdido, mas foi aquela alegria. A torcida vibrou. É como se fosse o gol no último minuto do campeonato, sabe? Todo mundo vibrou assim. Show de bola. Qualquer incentivo, na verdade, para qualquer tipo de esporte é válido, não é mesmo? E aí, pessoal, hora de mais um intervalo. TV O Esporte volta rapidinho, não sai daí.